Senhores do mundo. Prosseguindo, meus queridos e amados, a terceira parte deste vídeo. São 3 partes de 25, ok? Devido ao meu suporte que ele acaba desligando, ok? Prosseguindo então a terceira parte desse vídeo. Na verdade eu nem intitulei ele no começo, agora vou intitular aqui na terceira parte: o sistema religioso. Esse vídeo é sobre o sistema religioso. O sistema religioso e a verdadeira igreja de Cristo Jesus. A verdadeira igreja de Deus, Pai Criador, intermédio do Senhor Jesus. Como está andando? Como andará? Ok? Bem, queridos, e dentro desse contexto e texto de Atos 8, 26, que fala sobre o eunuco, o etíope, que lia Isaías 53, que lia a palavra de Deus e ele não entendia, e Deus então, pelo Espírito Santo, o anjo vai e fala: vai lá, vá para a banda. Ali diz, e falou, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está no deserto. E Filipe então desce, e quando chega, vê uma carruagem parar, que é o etíope, o eunuco, que era o etíope, ele cuidava, ele era como se fosse encarregado, ou como se fosse um guarda, um general ali, digamos assim, o maioral dali, que cuidava dos bens do rei. Segundo as escrituras, ele está sentado, e ali está lendo Isaías 53. Segundo a palavra de Deus, ele está lendo em voz alta. Quando Filipe chega e desce, então ele escuta o eunuco lendo a mensagem de Isaías. E ele, então, é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala para ele: vai, se aproxima até o carro. E fala com o eunuco. Assim fez Filipe. Chegou até o eunuco e já tinha ouvido e falou: você está lendo aí? Eu estou escutando. Você entende o que você lê? E o eunuco disse: não, eu não entendo. Como posso entender se ninguém me ensina? Aí Filipe começa então a traduzir a hermenêutica. Intermédio do Espírito Santo de Deus, ele começa a ensinar o eunuco, falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aquela ovelha que foi levada ao matadouro era Jesus, o Filho de Deus, era o símbolo, que Jesus se fez maldição, se fez maldito, porque está escrito que maldito é aquele que é sentenciado e morto numa cruz. Era maldito. Era a lei de Deus, que seja maldito todo ladrão, bandido que for pendurado numa cruz devido aos seus pecados. Mas Jesus não tinha pecado, o Cordeiro de Deus não tinha pecado, e Jesus se fez maldição para levar a causa dos homens, dos pecadores. Então ali Filipe ensina para ele. Ele crê na palavra, aceita de bom grado e crê naquela mensagem que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que ele é o único mediador, e que as doutrinas que Jesus deixou, Filipe também ali instruiu e ensinou. Diante do percurso daquela mensagem, Filipe fala para ele: olha, se você quiser ser salvo, você tem que aceitar Jesus como teu Salvador, como teu único Salvador, para que, intermédio dele, Deus, o Criador de tudo e de todos, aceite o sacrifício dele, intermédio dele você seja salvo, se você tiver ele como advogado. Para isso, você precisa se batizar. Aliás, para isso você precisa aceitar o convite, colocar ele no seu coração, na sua vida como rei, e crer pela fé, pois ele é Espírito. Ele é Deus, está em todos os lugares. E Filipe então ensina ele que tem que aceitar o convite. E se ele aceitar, então depois ele tem que cumprir a justiça de Deus, ser batizado.
e viver a vida do cristão o resto da vida, sendo perseguido e odiado pelo nome de Jesus. É isso que Filipe ensina. Ensina as escrituras como eu devo ensinar, como você deve ensinar, conforme está na escritura, e passou tudo. E de repente começa a se prosseguir, a carruagem andar, e Filipe se assenta do lado e continua indo com ele. E ele já tinha ouvido a mensagem que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus morreu pelos seus pecados, pelo pecado do mundo todo. E ali, ele ouvindo que ele tinha que aceitar o convite de Jesus, se é que quisesse ser salvo e se batizar. E eles indo na carruagem, se via-se muitas águas. E diz que Filipe olhou para aquele monte de água, aqueles rios, e ele diz: o que me pede então de eu batizar? Se você está me ensinando que eu tenho que batizar. Aceitar eu já aceitei e eu creio. O que me pede agora de batizar? Aí o Filipe disse: olha, se você crê de verdade, nada impede. Você crê mesmo? Você crê que tem que se batizar para ser salvo? Que tem que nascer o novo homem? Que tem que ser emergido? Que tem que ser enterrado o velho homem e emergir o novo? Ele falou: eu creio. Ali diz então que pararam a carruagem e Filipe vai e batiza Eunuco. Eunuco é batizado, cheio da graça de Deus. Segundo a história que está nas escrituras, lá em Lucas capítulo 8, verso 26 a seguir. Diz que então ele toma a sua carruagem. Sobe a sua carruagem e segue a sua viagem. Feliz, alegre, cheio da alegria dos céus, cheio da alegria de Deus, do Espírito Santo, de estar Jesus na sua vida agora. Qual que é então a intenção dessa mensagem? Para concluir essa mensagem, eu digo para você que isso não veio de homem para mim. Homem nenhum me ensinou isso. O que eu trago para você, do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus e do Pai, primeiramente. Eu entendo que ali Filipe não pregou em nenhum momento 4 paredes, nem um CNPJ e nenhuma congregação. Filipe não pregou que ele tinha que ser seguidor de homens. Filipe não disse: ó, você vai embora daqui e vá lá e funde uma igreja e seja obreiro e continue a construir império. Igreja mais igreja, e põe um nome: a igreja do Eunucos. Olha, meu, não vai pegar isso para você não, hein? Está amarrado em nome de Jesus. Ele não falou isso. Vá lá e abra uma igreja. Igreja do Eunucos. E pregue Jesus. Conta teu testemunho. Filipe não falou isso. Ali eu vejo, irmão, pela escritura que você me mostrou quando eu orava, que aquele homem se tornou um cristão. Aquele homem se tornou o templo de Deus, o templo do Senhor Jesus, o templo do Espírito Santo. E ali ele cumpriu toda a justiça e os mandamentos do Senhor, aceitou o convite de Jesus, se batizou e Jesus entrou na sua vida. E ele prosseguiu sua viagem feliz. Vocês entenderam a mensagem? Que ele, em nenhum momento foi instruído a ir para uma igreja, a ir para um templo, a ir fundar a igreja, a fundar o ministério, criar um império e ser um grande, digamos, pregador e eunuco. Não. Diz a palavra que então Eunuco segue sua viagem feliz, alegre, salvo. Naquele momento, né? Recebeu tudo. Agora tem a carreira, né? E Filipe, acontece um ato maravilhoso. Talvez eles já iam falar que era um UFO, que era um extraterrestre, que a nave veio aqui. A palavra diz que Deus o transportou, trasladou. Pegou o Filipe daqui, do estado do Paraná, digamos assim, onde eu moro, aqui da capital, Curitiba, capital do Paraná. Digamos que ele estivesse aqui, só exemplo, só figuração. Deus pegou ele daqui e levou ele lá para a África para pregar. Foi o que Deus fez lá. Filipe estava ali, terminou o batismo nas águas. Filipe, também alegre, creio eu, feliz, cheio da graça do Espírito Santo. Fica ali, Eunuco foi embora, e Deus pega agora Filipe e o transporta. Deus pega, transporta na linha do tempo Filipe, que se encontra pregando agora em outra província, bem distante dali. Oh, glória, Deus é maravilhoso.
Como eu disse, moral da história, precisou de um templo? Precisou de Filipe estar agarrado em um pastor para ser salvo? Precisou ele ir lá e fundar um ministério, o ministério do eunucos? Não. Deus me mostrou isso para mim, meu querido e amado, que não precisou. E está imortalizado que ele aceitou e foi salvo. Está na Escritura. Então é dessa forma que eu deixo para você essa mensagem. Talvez você que esteja não numa igreja. Eu conheço muitas pessoas e conheci e conheço pessoas que não vão para o templo devido aos escândalos de diversas doutrinas. Aqui pode isso, aqui não pode. Aqui pode não sei o que, aqui não pode. Aqui é assim, aqui é assado. Aqui é cru, aqui é mal passado. É assim. Não tem uma mensagem universal da Igreja de Cristo. Não está escrito no seu coração, como disse o salmista Davi. Escreve aqui, Senhor, na tábua do meu coração. Não está. Está na tábua da mente. Os pastores, não. O que está na tua mente é o que eu quero aqui. É o que está no meu. O que está no meu aqui, na minha mente, vai para você. Então, coloca a doutrina dele, o conceito dele, o estatuto dele, a placa dele, o nome dele, pastor tal. Aqui Jesus está. E nas demais? Lá é outra coisa. Lá deve ser outro Deus. Porque a doutrina é a mesma, é universal. A salvação é universal. Jesus é do universo. Não vá para o universal, pensando que eu estou falando para ir para o universal. Não tem nada a ver com o universal. O universal é um centro de macumba. Desculpe da palavra. Vou até cortar isso aqui. O universal são os balaãos. O universal é os Geases, os leprosos. Seu Deus é seu ovelha, só pensa as coisas terrenas. Então, meus irmãos, concluindo essa mensagem, eu deixo para você aquilo que Deus falou com o meu coração. Você não precisa deixar de congregar. Não estou falando para você deixar de congregar. Escolha, como diz, não fazem assim com a política. Vamos escolher o mal menor. Vamos escolher o menos ladrão. É assim que faz na política. Nós estamos chegando ao ponto de falar para você assim: escolha a igreja melhor, a menos corrupta, a que tem menos heresia. Porque nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar. Não podemos, não temos esse direito. Porque existe um povo de Deus. Existem os servos de Deus. Existem os filhos de Deus. Que não estão amarrados em placas. Que não são seguidores de homens. Acho que, se eu não me engano, tem uma mensagem que fala bem assim: que essas igrejas, um monte de igrejas que está aí de CNPJ e placa, são dezenas, centenas ou até milhares. O apóstolo fala bem assim: eles acham estranho de você não andar que nem eles andam, discorrer como eles discorrem, tudo errado, campanhas extravagantes, mentira, engano, pé dinheiro, cria império, tudo em nome do evangelho. Televisão, rede de televisão, arrecada 1 milhão e constrói uma igreja de 1.000 metros quadrados, já quer construir de 10 a de 10 mil metros, já quer ir para 100 mil metros, daí já quer, daqui a uns tempos vão querer construir um estádio que cabe a 60 mil pessoas, como o Maracanã. Pastores de Edir Macedo e uma nova revelação: o plano da Igreja Universal para chegar ao poder. O pastor dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus diz que Edir Macedo planejava contar com os votos dos fiéis e o dinheiro da igreja para chegar à presidência da República. Bispo Edir Macedo, estranhamente, que antes era absolutamente contrário à política, dizia que jamais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão, né, e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da República. O pastor Carlos Magno abre os arquivos da igreja para mostrar o sistema de pagamento e premiações dos pastores. Quem arrecada mais, ganha mais. Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. O Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida.
e acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Promotores de São Paulo acusam o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas de enriquecimento pessoal às custas da instituição religiosa. Os acusados, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e outras 9 pessoas. A acusação: apropriação ilegal de dízimos e de ofertas de fiéis e uso do dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Os promotores afirmam que a atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria igreja e de inúmeros fiéis. A acusação apresentou exemplos de fiéis que se sentiram enganados e recorreram à justiça para tentar recuperar o dinheiro. Não tem limite. Então, essa é a verdade, meus irmãos. E hoje as igrejas em si, em geral, elas estão doentes, estão cancerosas, estão inchadas. Pastores que manipulam para vender o seu pendrive, o seu DVD, o seu livro. Os canais do YouTube você vê em todas as plataformas, todo monetizado. Você pega um vídeo já tem que pagar o royalty para eles. Por quê? Porque o canal é deles, o evangelho é deles, não é de Cristo. O seu Deus é seu ventre. Ah, mas eu preciso, eles enriquecem. Fama e holoforte. Os crentes da net, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Estão igualzinho que eu falei no princípio dessa fala. Lá tem o seguidor do cachorrinho. Esse cara faz lá abre lá uma página do cachorrinho, lá tem 1 milhão de seguidores, milhões de views. Ó, que bonitinho dos quadrinhos. É uma cópia perfeita do Snoopy. É claro que ele já fez um sucesso enorme na internet. Uma das publicações na rede social teve mais de 1 milhão de curtidas. É idêntico. É comum encontrar no Instagram perfis de animais. Alguns fazem o maior sucesso. Esse ouriço, por exemplo, vive na Alemanha. Ele tem quase 1,5 milhão de seguidores. Já esse cachorro cheio de estilo tem mais de 300 mil fãs. Outro sucesso na internet é este gato do Brasil. Ele tem o perfil Cansei de Ser Gato. São mais de 400 mil seguidores. Até as aves têm espaço na rede social. As araras bambu e pipa também colecionam milhares de seguidores. E em Montes Claros também tem celebridade do Instagram. Essa é a Chloe. Comum os donos criarem perfis para os animaizinhos de estimação no Instagram. Alguns chegam a ter milhões de seguidores. Um desses sucessos na rede social é o vira-lata Chloe, de Montes Claros, no norte de Minas. A vira-lata Chloe, olha lá. A cachorrinha super simpática foi adotada por uma estudante de veterinária. Encantada com o estilo da Chloe e com o sorriso da cadelinha, a jovem criou um perfil. E olha só, já tem mais de 25 mil seguidores. Vamos ver, balança! Não é diferente com os falsos mestres, falsos pastores também, que criam impérios e têm milhões de seguidores. Ele prega o sucesso dele carnal, terreno e de dinheiro. E as pessoas acham que vão ser igual a ele. Amém? Então essa mensagem que eu deixo para você, ao encontro do teu coração, para você meditar, leia lá, veja sobre a vida de Eunuco, sobre a mensagem deixada lá em Atos 8, 26, e medite que Eunuco não foi abrir ministério, não foi seguir homens, não, mas ele foi salvo, seguindo o verdadeiro Senhor Deus, Criador dos céus, intermédio da mensagem de Isaías, falando de Jesus. Ele passou a obedecer os ensinos de Jesus, do batismo, enfim, e a obediência de tudo que está na lei, que Jesus deixou. Mandamento novo sobre o amor e paciência que devemos ter para que possamos alcançar, intermédio do nosso testemunho também, da vitória aos outros irmãos, intermédio da palavra, tá bom? Essa é a mensagem para você, meu querido e amado irmão. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, pela sua paciência de ouvir a mensagem que vem do trono.
Não tem ouro, não tem dinheiro nesse mundo. Nesse mundo todo, ele é feito de ouro ou de diamante e banhado de ouro, ou uma bola de ouro banhada de diamantes cravados. Esse mundo todo não tem valor nenhum. Como essa palavra que eu trouxe para você, que não se compra com ouro nem com prata. Essa palavra é do Senhor Deus. São pérolas eternas. São pérolas. Por isso que a palavra diz, não joguei pérola aos porcos. Então essas pérolas que eu trouxe para vocês, essa mensagem que eu trouxe para vocês, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, é para você tomar posse das tuas vitórias e dar testemunho, sabendo que as tuas lutas são grandes, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que é o inimigo. Maior é Jesus que está no teu coração, que faz morada em você e que te dá as vitórias, as alegrias e a esperança de estar morando no céu para todo sempre. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Deus em Cristo Jesus quiser. Amém?
do mundo.